Olá, meus amigos patriotas, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal CNB Notícias, onde nós trazemos as informações do que está acontecendo no país, no governo, em Brasília. Fique atento, se você está interessado, não quer perder nenhum detalhe, se inscreva no canal se você não for inscrito ainda, para você ficar por dentro de tudo. Mas também convido você a passar no canal todos os dias, porque muitas vezes o YouTube não está mandando aquela notificação para você. Então você não sabe que a gente fez um vídeo, mas a gente fez. Então passa por aqui, tá bom? E Brasília continua pegando fogo, galera. Muita coisa tem acontecido, muitos desmandos continuam rolando, mas a gente está acompanhando de perto e você fica sabendo por aqui. Segundo a Revista Oeste, o governo Lula defende ditadura da Nicarágua. O petista e sua equipe querem abrandar as críticas da Organização dos Estados Americanos sobre o regime de Daniel Ortega. Com a maior cara lisa, o governo de Lula apresentou um texto à Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos, a OEA, pedindo a retirada de críticas à ditadura da Nicarágua, aliada da esquerda brasileira. Os países da OEA vão se reunir na próxima semana em Washington. A intenção é planejar e aprovar uma resolução crítica à situação da Nicarágua, que tem violado os direitos humanos dos dissidentes. A OEA apresentou aos países membros um texto em que propõe medidas contra a Nicarágua. O governo brasileiro, por sua vez, sugeriu alterações no conteúdo deste texto. Uma das mudanças mais importantes está no penúltimo parágrafo. A organização fala em, abre aspas, pedir a volta da democracia na Nicarágua, fecha aspas. Enquanto Lula quer, abre aspas, o fortalecimento da democracia no país, fecha aspas. O texto original cita a profunda preocupação com os relatórios da Comissão Interamericana de Direitos Humanos sobre a repressão na Nicarágua. Já o governo brasileiro pede a substituição desse trecho de profunda preocupação por expressar preocupação. Além disso, o Brasil pede a retirada dos trechos em que falam em confisco de bens e negação de pensões para as pessoas pelo governo. E também acrescenta ao documento a palavra suposta antes das denúncias de violações do direito de propriedade. O governo Lula ainda pede que seja retirada a frase seguinte, abre aspas, o agravamento das condições fez com que centenas de milhares de nicaragüenses deixassem o país desde 2018, fecha aspas. O governo do Brasil quer que tirem essa frase toda. No texto original, os países da OEA pedem para cessar os atos violentos contra os cidadãos nicaragüenses, assim como restabelecer os direitos civis e acabar com a intimidação de jornalistas e religiosos. O Brasil, por sua vez, sugere que Ortega pare de impor políticas que possam ser consideradas uma violação dos direitos humanos. É ou não é uma cara lisa mexer no texto da Organização dos Estados Americanos, da OEA, que pede que a Nicarágua trate seus cidadãos com humanidade e eles querem que sejam retirados e mexidos em todos os textos, porque, no final das contas, o que o Lula sempre prezou foi a narrativa de que não é uma ditadura. Ele até falou, é para fortalecer a democracia. E aí eu quero saber da sua opinião aqui nos comentários, onde na Nicarágua existe algo parecido com democracia. Se você souber, eu quero muito saber também, coloca aqui nos comentários, por favor. E agora voltamos à nossa programação normal da série Arquivando os Malfeitos da Esquerda. Desta vez, na Revista Oeste, a reportagem diz que a PGR pediu ao STF o arquivamento do inquérito contra Renan Calheiros. A Procuradoria-Geral da República enviou ao STF uma manifestação solicitando o arquivamento desse inquérito aberto com base em delações premiadas da Operação Lava Jato contra o senador Renan Calheiros. O pedido foi apresentado na quarta-feira, dia 14, ao ministro Edson Fachin, relator da investigação na Corte. O documento, assinado pela vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, concorda com a conclusão do relatório da Polícia Federal. No material, a corporação aponta que as investigações não conseguiram reunir provas de corrupção passiva e lavagem de dinheiro por parte de Calheiros. Essas acusações estavam relacionadas a supostos recebimentos de propina provenientes de contratos da Transpetro, subsidiária da Petrobras.
Segundo a PGR, apesar dos relatos dos delatores, como Sérgio Machado, ex-presidente da Transpetro, e Paulo Roberto Costa, ex-diretor de abastecimento da Petrobras, não foram apresentados elementos capazes de comprovar uma ligação direta entre os supostos pagamentos de propina e o parlamentar. Além disso, ao solicitar ao STF o arquivamento da investigação, Lindora ressaltou que seria arriscado apresentar uma denúncia baseada apenas em declarações de um colaborador, especialmente em um caso como esse. Na delação, Machado apontou que o senador teria recebido parte de uma propina de 4 milhões de reais, supostamente paga pelo consórcio estaleiro Rio Tietê, em Araçatuba. Segundo as informações, depois de 1 ano e meio de investigação, a Polícia Federal concluiu que não foram encontrados elementos que pudessem corroborar a hipótese criminal do objeto desta investigação. Mas, como a gente já tem observado, muitas vezes as provas são consideradas ilegais ou não são consideradas provas porque são obtidas de forma ilegal. Não se pode colher provas de jeito nenhum. Você não pode fazer uma gravação, você não pode vazar uma gravação. Até o DNA dos criminosos, eles não estão colhendo mais porque é uma prova ilegal. Eu falei sobre isso no vídeo anterior, inclusive. Então, está muito complicado na justiça atual provar-se alguma coisa contra esse pessoal que apoia eles, obviamente. Porque contra outros, quando eles querem derrubar, aí as provas são todas muito fáceis de encontrar. E vocês vão ver porque eu vou falar agora sobre o Marcos Duval, que hoje, em pleno dia de seu aniversário, foi alvo de uma ação da Polícia Federal. E os petistas zombaram de Marcos Duval de várias formas. Na revista Oeste, a informação diz que o senador teve as contas nas redes sociais bloqueadas pelo Alexandre de Moraes, além de objetos pessoais apreendidos pela PF. Depois disso, Marcos Duval, o senador, se tornou alvo de chacota de governistas. O parlamentar foi alvo de uma operação da PF autorizada por Alexandre de Moraes. O juiz determinou ainda o bloqueio das redes sociais do senador por divulgação de supostas fake news. A Polícia Federal levou objetos de endereços ligados a Duval. Randolph Rodrigues, Gleisi Hoffmann, Lindenberg Farias foram alguns dos que fizeram postagens nas redes sociais fazendo verdadeiros deboches. Até o Guilherme Boulos também se manifestou. É interessante observar como que apenas as falas da oposição já são suficientemente provas para eles fazerem operações policiais e até como estão ameaçando prenderem. Estão ameaçando prender o senador por falas, por dizer coisas. Já os outros que embolsam milhões, que acabam levando propinas e que têm propriedades, listas enormes de propriedades conseguidas com dinheiro ilegal, esses não se tem prova para prender, não se tem prova para continuar inquérito, porque estão do lado deles. E isso é o fundamental para você continuar livre nesse país, estar do lado deles. Se você tentar falar alguma coisa, tentar provar que está havendo um abuso de autoridade, tentar dar a sua opinião basiquinha, você já está correndo risco de arrumar uma confusão. Mas temos gente corajosa nesse país, viu? E alguns jornalistas que não estão falando amém nem baixando a cabeça para o que está acontecendo. O Hora de Brasília trouxe a informação a respeito do jornalista Augusto Nunes, que acusou Moraes de obstrução de justiça e se ofereceu, ele quer depor na CPI do dia 8 de janeiro. O jornalista Augusto Nunes é da revista Oeste e ele trouxe à tona uma denúncia contra Alexandre de Moraes do STF, alegando, sim, obstrução de justiça no caso de vandalismo ocorrido em 8 de janeiro. Além disso, Nunes também fez acusações ao ministro da Justiça, Flávio Dino, e ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmando que ambos compactuaram com os vândalos. Essas pressões levaram o jornalista a solicitar seu depoimento na CPMI do dia 8 de janeiro para esclarecer as suas denúncias. Essas tensões feitas pelo jornalista geraram repercussão e colocaram em xeque a conduta dos envolvidos e mencionados. A requisição de Augusto Nunes para depor na CPMI evidencia sua intenção de apresentar provas e expor informações relevantes para a investigação em curso. A sociedade aguarda atentamente os acompanhamentos desse caso, os desdobramentos desse caso, e nós vamos acompanhar para contar para você que está aqui junto com a gente nesse canal. A gente espera que depois desse verdadeiro ato de
coragem do Augusto Nunes, ele não sofra nenhuma retaliação, nenhum tipo de represália ou vingança, e que ele consiga chegar à CPMI, ser ouvido e apresentar as tais das provas que nós estamos aguardando. Eu fico aqui, mas deixo para você o nosso comentário aqui à vontade para você contar para a gente o que você está achando de tudo isso. Mas muito em breve eu volto com mais informações. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.